Tudo bem, pessoal. Então, prosseguindo, né, da explicação geral do que seriam esses hominídeos, que são esses homens primitivos, e aí a gente vai ter um pedido aí para um apoio da biologia para a parte de como que funciona essa questão de espécie, né? Antes da gente chegar no Homo sapiens, Homo erectus, que é nosso gênero, né, a gente vai ter a classificação geral desses seres humanos primitivos antes da gente chegar nesse gênero Homo, que é o que nós temos hoje. Beleza? Então, nessa primeira etapa eu quero ter uma escala de tempo para vocês. Quando a gente falou dos calendários, o calendário mais antigo dos que eu citei é o de 5.700 anos, que é o calendário judaico. Dentro da visão científica, a gente vai ter a teoria do Big Bang, que foi a grande explosão que formou o universo, e aí depois de bilhões, né? Não é milhões nem milhares, é bilhões de anos, a gente tem a formação aqui do nosso sistema solar e aí do nosso planeta Terra. Então, o planeta Terra vai estar com mais de 4 bilhões de anos de existência. O primeiro parente antigo, que é quando a gente se separa ali da linhagem que vai para os chimpanzés, vai ser esse nosso primeiro camarada aqui, ó, Sahelanthropus tachydensis. O registro fóssil dele data de aproximadamente 7 milhões de anos atrás. Então perceba que a Terra tem mais de 4 bilhões e o nosso parente ancestral mais antigo tem 7 milhões, que é bastante coisa. Não é um tempo considerável, mas nem se compara com a escala da Terra. Portanto, uma confusão que muita gente faz é achar que o ser humano viveu junto com os dinossauros. Isso aí não aconteceu, né? Os dinossauros são de 200 milhões e a gente começa a surgir os nossos ancestrais ali bem próximo dos primatas a 7 milhões. Na sequência, então, para definir isso aqui, é o seguinte: gênero e espécie. Todo nome científico que a gente vai dar para esses hominídeos, ele vai ter o gênero, que é o primeiro nome, começa com letra maiúscula, e depois a espécie, que vai ser com a letra minúscula. Então, o nosso primeiro gênero, a gente vai ter essas famílias de Sahelanthropus. A espécie principal é essa Tachydensis que a gente utiliza. Na sequência, a gente vai ter um surgimento em 6 milhões de anos, 1 milhão de anos de existência, para ter alterações genéticas para a gente reclassificar num novo gênero, uma nova espécie, que é o nosso Horrorim tugenensis, né? Esse Horrorim, então, de 6 milhões de anos atrás. Passados mais 1 milhão de anos, aproximadamente, surge uma nova espécie, essas antigas começam a deixar de existir, entram em extinção, e a gente vai ter uma nova adaptação, que é o Ardipithecus. Ele já vai ter algumas variações, eu destaquei aqui o Cadaba, né, que é o Ardipithecus cadaba. Então esses hominídeos vão tomando forma e vão se desenvolvendo. Na sequência a gente vai ter um novo gênero que vai surgir, que é o do Australopithecus. Também tem várias categorias, tem o Afarensis. Esse aqui é o Australopithecus anamensis, de 3,7 milhões de anos atrás. Junto com os Australopithecus vão surgir um novo gênero também, que é o Paranthropus. Nesse caso aqui também tem vários, eu destaquei o Robustus, de 2 milhões de anos atrás. Então, por algum tempo, a gente vai ter a coexistência entre essas diferentes gêneros e espécies de hominídeos. Todos eles a gente chama ali de homens primitivos, hominídeos, homens das cavernas. E aí, eu vou alterar a lousa aqui para quando a gente entra no nosso gênero, que são os Homo. Ok? Então, vamos lá. Beleza, pessoal. Então, a gente vai entrar... O hominídeo, né? Então, ele começa a ser considerado a partir do Australopithecus e a gente entra no gênero Homo, tá? E aí, o primeiro Homo que vai surgir é o Homo habilis. Eu destaquei aqui vários nomes em alguns materiais que vocês podem ter de livro didático. Talvez destaquem só os 4 que eu vou destacar com as idades, tá? Isso aí vai depender do livro didático, da linha de pesquisa de quem elaborou. Então, o primeiro, que é o Homo habilis, habilis de habilidade, de capacidades em desenvolver objetos e algumas outras utilidades. Ele viveu entre 2,2 milhões de anos atrás e vai até 780 mil anos atrás. A gente vai ter
um intermediário que é o Homo rudolfensis, e a gente entra no Homo erectus. Erectus é o de postura ereta, quando esse gênero realmente toma a postura que nós usamos, totalmente bípede, os braços já mais encurtados, né? E a partir daqui, 1,8 milhões de anos atrás até 300 mil anos atrás, que é bastante coisa, e a gente tem que pensar nessa coexistência das espécies dos hominídeos. Eles viveram em tempos ali juntos, né? Aí a gente vai ter mais algumas transformações aqui, que é o Homo ergaster, o Homo heidelbergensis, e aí a gente vai entrar no Homo neanderthalis, ou homem de Neandertal, que é o jeito que o pessoal costuma chamar ele. De 200 mil anos atrás até 30 mil anos atrás, e o Homo sapiens, que somos nós hoje. Como eu falei, todos os seres humanos hoje do mundo são classificados como Homo sapiens, tá? Não existe uma outra diretriz, então não tem nada a ver com nenhuma distinção que a gente se reconheça, de ser mais narigudo, mais orelhudo, isso não interessa, todos somos Homo sapiens em nossas diferenças, tudo bem? A partir de 100 mil anos atrás surge o Homo sapiens. O que é legal a gente falar? Até a gente chegar aqui no Homo erectus, os hominídeos eles só viviam na região sul do continente africano. Então, se a gente pegar aqui o mapinha da África, deixa eu achar aqui para vocês, essa região aqui sul, ao sul do deserto do Saara, que era onde esses hominídeos habitavam. A partir do Homo erectus, a gente consegue, saindo da África, alcançar aqui a região da Ásia e da Europa. E aí a gente começa a ganhar novos horizontes aí no planeta. Quando a gente chega no Homo neanderthalis e no Homo sapiens, a gente vai ter algumas divergências, né? O Homo neandertal ele era um pouco mais baixo que o Homo sapiens, e o Homo sapiens ele vai, sapiens, né? Inteligente, sabedoria, sapiência, né? Esperteza, ele vai conseguir utilizar melhor as tecnologias. A gente já vai ter nessa evolução o domínio do fogo, tá? Então a gente começa a conseguir obter fogo. Deixa eu ver se eu consigo demonstrar aqui para vocês. Então, pessoal, esses hominídeos eles começam a descobrir que pegando os fragmentos de rocha e lascando uma com a outra, algumas conseguiam ficar um pouquinho mais pontiagudas e isso serviria de faca. Essa daqui já está bem desgastada, né? A gente já não tem essa face aqui cortante. Eu posso passar no dedo que não corta. Mas nessa brincadeira de ficar batendo uma pedra na outra, a gente descobriu que algumas dessas rochas tinham uma capacidade de obter faíscas, né? Então, aqui eu tenho uma pederneira, que já é um metalzinho preparado, né? Uma rocha para fazer faísca, e quando a gente gera o atrito nela, a gente consegue obter faíscas, e essa faísca em um mato seco, ele obtém fogo, né? A gente consegue fazer ali fogueiras. E com o fogo a gente consegue sobreviver melhor no período da noite. A gente consegue obter luz, né? A acuidade visual nossa, observar à noite com essas tochas e fogueiras que a gente começa a fazer. A gente também consegue, dominando o fogo, começar a obter o domínio da cerâmica, que é a gente pegar o barro, modelar esse barro, e a gente consegue fazer vasos para transportar água, para armazenar alimentos. Então todas essas tecnologias que na época eram tecnologias avançadíssimas começam a destacar esses hominídeos. Só que a gente tem um porém, né? Até esse momento aqui dos Homo neanderthalis e Homo sapiens, nós não sabíamos ainda dominar a agricultura, nem a domesticação de animais. Então nós éramos povos nômades. As sociedades, as comunidades desses hominídeos todos, quando acabava o alimento numa região, eles tinham que se deslocar até uma outra região para procurar alimento. Então, a gente chama isso de nomadismo, que é você se mudar de um lugar para o outro em busca, no caso, de alimento, água ou de proteção contra animais, espécies maiores. Essas sociedades que vão estar se mudando, a gente chama de caçadores-coletores. Então, em essência, eles mudavam-se para conseguir novas espécies que eles pudessem caçar, já aí com lanças, com um aparato melhor para essa caça, né? As pontas de pedra se desenvolvendo, e a coleta de alimentos naturalmente oferecidos. Para a gente atravessar o deserto do Saara, a gente vai ter problemas. Então, eles buscam ali o caminho
do Rio Nilo, né, região ali da Etiópia, atravessando o Egito, onde a disponibilidade de água e de peixes ajudava, e eles alcançam ali depois a Europa e a Ásia. E aí entra um porém, né, que é a migração, que a gente vai falar numa outra aula, de como esses hominídeos se espalham pelo mundo, os Homo sapiens se espalham e dominam o mundo a ponto da gente ter Homo sapiens já vivendo aqui na América com sociedades desenvolvidas, quando os europeus chegam para descobrir a América. Né? Como que eles chegaram aqui é uma outra aula que eu já vou dar na sequência. Esses caçadores-coletores ainda não aprenderam a dominar a agricultura, tá certo? Então, até esse momento aqui, 30 mil anos atrás, a gente ainda convivia junto com outro hominídeo, que é esse Homo neanderthalis. O motivo dele entrar em extinção é discutido pela ciência, pode ser razões climáticas, pode ser motivo de fome, deles não estarem conseguindo obter alimento, pode ter sido também, em alguns casos, conflitos com os Homo sapiens, e existe também a teoria mais recente que é a de não combinação genética. Então, se um Homo neandertal cruzasse com uma Homo sapiens, essa relação não produziria filhos e não passaria a genética do Homo neandertal para frente. Né? Então, essa mistura que não geraria descendência poderia também fazer parte dessa extinção dos Homo de Neandertal há 30 mil anos atrás. E aí, o Homo sapiens fica como única espécie de hominídeo, né? O único gênero Homo existente. De 30 mil anos atrás para cá, a gente só vai ter Homo sapiens na superfície terrestre. E aí a gente vai para as próximas aulas, tá certo? Então, dessa aula, caçadores-coletores, que é esse tipo de sociedade, e essa evolução toda aqui dos gêneros e das espécies dos seres humanos primitivos. Tá ótimo? Até mais!